Alô, bom dia para você. Olha, eu começando o vídeo aqui sem o meu fone de ouvido para poder passar aqui o áudio para vocês. Comecei sem, tá super cedo aqui em Portugal agora também, tá super cedo aí no Brasil, gravando esse vídeo para você. Hoje que é sabadão de carnaval e hoje que é Valentine's Day para quem tá no hemisfério norte, para quem não está no Brasil, né? Que a gente tem a data do Dia dos Namorados, que é separada, mas mundialmente é comemorado o Valentine's Day. Então temos um sabadão aí de atrativos para muitas pessoas, já que temos São Paulinos espalhados e que nos acompanham de tudo quanto é parte aí. Eu estou aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus, para a gente poder trocar ideia, para a gente poder bater um papo sobre todos os assuntos relacionados ao tricolor. E hoje não estou nem com o ring light ligado aqui. Por um milagre divino, hoje amanheceu com o tempinho um pouquinho mais tranquilo. Tá frio, frio tá, mas sem chuva. Então, o tempo já está mais limpo, o céu já está mais aberto, já está mais gostosinho, já fica mais confortável aqui da minha parte. Eu tô aqui com a minha canequinha de café, como sempre, e tomo algumas no período da manhã, e tô aí com vocês para a gente poder bater esse papo e falar sobre São Paulo, porque aconteceram muitas coisas essa sexta-feira. Apesar de a gente estar entrando no carnaval, tem muita coisa rolando para a gente poder bater papo. Eu, particularmente, não tenho muitas informações de carnaval para dar para vocês. Nunca acompanhei e não sou de acompanhar nada de carnaval, principalmente no que diz respeito a dragões, independente, etc. Então, assim, já antecipo para vocês, se tem alguém com expectativa de coisas carnavalescas, esqueçam que vocês não terão da minha parte nesse sentido. Eu vou pegar aqui o meu telefone, porque dessa vez eu não anotei na caneta, na mão, dessa vez eu anotei aqui no meu telefone para a gente poder ter a nossa pautinha do dia, para a gente poder bater um papo. Bom, eu quero iniciar aí saudando e, enfim, de alguma forma prestando uma reverência a dois conselheiros de São Paulo que faleceram ontem e assim, colocando em ordem de importância, né? Um, o Reinaldo Barros, que também teve, obviamente, sua parcela de contribuição, mas principalmente um que a gente conheceu no blog do São Paulo, entrevistou, inclusive, tá no blog do São Paulo, uma entrevista em 5 partes, não porque é grande, mas na época a gente tinha uma dificuldade de conseguir fazer vídeos continuados, né, coisa de câmera, etc. O que eu posso dizer para vocês é que desde já daquela época, e essa entrevista deve ter uns 15, 16 anos, foi feita pelo Fabiano Pelege, que não sei se a maioria já ouviu falar ou conhece, mas o Pelege era muito bom também fazendo isso, fazer entrevistas. Quem gravava era o Denis Torres, o Denão, que também gravava, tinha equipamento de câmera, trabalhava com isso. O Pelé, apesar de não trabalhar com essas coisas especificamente, ele era muito bom nessa coisa da voz, da entrevista, da conversa também. Um abraço aí para o Pelé e para o Denão, também já fizeram parte da nossa trajetória. Quem sabe um dia a gente não traz eles de volta aí para a gente rememorar alguns bons momentos. No que diz respeito ao Paulo Plant, dessa entrevista para a gente, coloquei lá no blog do São Paulo um post lá dele. Ele que esteve em grandes momentos do São Paulo, teve uma vida inteira dedicada ao São Paulo, um grande São Paulino e daqueles que a gente se orgulhava no passado e que realmente se dedicavam a vida a fazer do São Paulo um clube maior. E esperamos que voltemos a ter dirigentes, figuras, personalidades que sejam nesse sentido. De todo modo, nosso agradecimento, nossa homenagem aí ao Paulo Planet, que faleceu. São dois conselheiros a menos da velha guarda e, obviamente, teremos renovações em breve com os conselheiros vitalícios e esse ano tem eleições, como todo mundo sabe e teremos mais novidades nesse sentido. Na capa do vídeo, agora já passando para os assuntos, vocês podem ver o nosso querido Alexandre Pato, meu xará Pato, falando mais uma vez sobre o interesse de repente investir no São Paulo e colocar um dinheiro, um torcedor falando com ele, né, até por conta do que aconteceu nessa semana. Se você não sabe, rapidamente te conto. O João Adib, dono da CIMED, bilionário, comentou numa entrevista, e eu não sei de quem é a entrevista, porque eu só vi o trecho,
falando que teria uma proposta para o São Paulo, que gostaria de comprar o São Paulo. Muita gente tomou aquilo como uma brincadeira, uma sacanagem. É, nunca é uma sacanagem por completo quando a gente sabe que tem uma possibilidade de alguém fazer um investimento num clube do tamanho do São Paulo, principalmente quando o cara é um bilionário, o cara é um negociador. Quantas pessoas a gente já não ouviu falando que teriam interesse em investir no São Paulo? O Grupo City, antes de vir ao Bahia, também tentou entrar no São Paulo. O grupo que detém, eu não sei o nome exatamente do grupo, mas o grupo que detém o Mônaco em mais alguns clubes também tentou o São Paulo na época. Antes de tentar entrar no Red Bull lá atrás, isso ainda era a gestão Leco. O Red Bull também chegou a fazer consultas preliminares para o São Paulo. Inclusive, o São Paulo, com o Marco Aurélio Cunha, chegou a colocar o Rodrigo Maia dentro do CT da Barra Funda. Ele chegou a visitar. Ah, Zanqueta, nunca vi isso. Cara, só você dar um Google aí que você vai ver. E São Paulinos participaram dos primeiros desenhos do que seriam as SAFs no Brasil. Então, o São Paulo participou e tinha um holofote de algum embrião. E, para quem não se lembra, na entrevista de apresentação do Daniel Alves no São Paulo, que foi uma que movimentou todo mundo no clube. Tem uma foto, inclusive, de quem era gestor do São Paulo e quem foi gestor do São Paulo depois. Está todo mundo lá nessa foto. Quando o São Paulo fez a apresentação do Daniel Alves. E na apresentação do Daniel Alves, o Leco, pela primeira vez, falou sobre clube empresa, sobre SAF, etc. Na coletiva de apresentação do Daniel Alves, porque já era uma pretensão, naquele momento, fazer um movimento neste sentido. Então, o Pato também comentou sobre isso, falou: em breve desejo sentar à mesa, falou alguma coisa assim. O Pato, que é casado com a herdeira, uma das herdeiras do falecido Silvio Santos, do grupo SBT, além do Pato ser um cara que tem, além, o Pato tem uma fortuna estimada em mais de bilhão. Ah, mas ele nem ganhou tanto dinheiro assim no futebol. O Pato sempre soube cuidar bem do seu patrimônio, sempre teve uma imagem muito forte no mundo do futebol, investe, sempre teve uma. Depois que ele acordou, vamos chamar assim, daquele momento deslumbre, daquele momento sou popstar, tô vivendo uma vida de romances, etc. Ele começou a administrar melhor a carreira dele e depois encaminhou melhor as coisas, jogou na China. Então, assim, a gente sabe que o cara se administrar bem a vida dele, se ele tiver cabeça, ele consegue juntar grana. Claro que o Pato sozinho não tem condição nenhuma de comprar o São Paulo, é mais ou menos o caso do Diego Fernandes, que também não tem bala para comprar, não tem nada, ele só pode no máximo fazer a intermediação. No caso do Pato, ele até tem dinheiro, mas não para comprar sozinho, poderia participar de um grupo, como o próprio Justus já falou. Se o São Paulo abrisse SAF e quisesse abrir no mercado, eu próprio correria atrás de montar um pool de investimento no São Paulo. Ah, Zanqueta, nunca tinha ouvido nada disso que você está falando. Sim, são notícias que saem separadamente e às vezes a gente vai e faz essa junção aqui. Então, estou dando essa pincelada para vocês porque está na capa e eu gosto sempre de tocar nesse tema e não gosto que essa chama morra, sim, porque eu acho que SAF é a única solução para São Paulo. Esse sistema associativo, fudido e que só privilegia conselheiros e a perpetuação de um núcleo muito pequeno de pessoas gerindo São Paulo, não funciona, eu já falo isso desde o terceiro mandato do Juvenal, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, a gente sempre fala sobre essas coisas, inclusive em 2022, quando o próprio Casares me comentou sobre esse interesse do City, e dessa coisa do Mônaco, etc. Eu fiquei animadíssimo na época, mas internamente ninguém, nem o Casares fez isso, nem outras pessoas, ninguém tinha boa vontade para fazer transformar o São Paulo numa SAF. Só foi começar realmente um certo movimento quando a coisa financeira do São Paulo degringolou e o São Paulo já estava estrangulado. Esse ano você não vê o movimento de ninguém. E é uma crítica de alguma forma, mas assim, é óbvio que o marxismo vai levantar essa bandeira neste tampão, nessa lacuna de mandato, mas nem ele, nem ninguém ali dentro se manifesta com bandeiras de que vamos transformar em SAF. Vocês viram essa semana o quanto foi levantadas bandeiras, protestos, ou milhares de coisas com relação à camisa. Ah, camisa, meu Deus, isso, aquilo.
um drama, mas com relação à profissionalização e à SAF, veja quantos levantaram a bandeira para falar alguma coisa nesse sentido, né? Não levantaram. Então, seguindo em frente aqui na nossa pauta, para a gente sair disso um pouquinho, vou aqui comentar com vocês sobre os nossos demais assuntos. Muita gente chegou para mim e falou o seguinte: Zanqueta, o Cauli. O Cauli estava no Bahia, era um jogador que foi muito bom em 2023, foi um dos melhores do Brasil. Em 2024, apesar dele não ter feito campanhas deslumbrantes, ele também foi muito bem em números. O que aconteceu de 2023 e 2024 para esse 2025 dele não funcionar mais tanto com o Rogério Ceni, que te faz ficar feliz com a contratação do Cauli? Bom, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples, tá? Quem acompanha mais futebol, ou principalmente quem conhece o jeito do Rogério Ceni de montar as equipes, sabe que o Ceni ele é inquieto. Ele não monta treinos repetidos. Ele gosta de ter muitas variações táticas, então ele mexe bastante no time. Ele alterna bastante o jeito de jogar. E em 2023, o Cauli tinha uma função específica no time, em que ele era mais meia, tá? Ele girava muito, ele transitava muito no setor ofensivo, mas ele era mais meia do que vindo de trás do que propriamente um jogador ofensivo que vinha dos flancos ou que vinha do centro de ataque fazendo um falso 9. Por que que eu estou dizendo isso? Porque em 2024, quando o Ceni pôde contratar mais jogadores, quando o Ceni tinha mais recursos para montar um time e comprou jogadores e atletas, ele montou um time em que ele colocou o Everton Ribeiro para fazer mais a função que o Cauli fazia e mudou um pouco o jeito do Cauli jogar. Com isso, o Cauli ficou mais sacrificado do ponto de vista da parte interna de campo e do que ele estava antes, e ele passou a ter que jogar mais para o time do que jogar mais naquela zona de que de que ele desempenha melhor o futebol dele. Ah, Zanqueta, mas e aí? O Crespo vai montar um sistema para o Cauli jogar então? Não é isso que eu estou falando. Presta atenção bem para você entender. No São Paulo, a gente tem muito bem definido um sistema de jogo do Hernan Crespo. Você sabe disso. O Caleri, ele não vai jogar aberto pela ponta direita. O Luciano, o próprio Crespo fala, ele joga de segundo atacante. Ele não vai vir jogar como meia buscando bola entre zagueiro. Ele não vai fazer isso. O que o Crespo faz muito bem delimitado, e o Caleri tem isso, e que está crescendo, e o Caleri está dando muito certo, é que o Caleri ele fica mais isolado na frente e ele fica livre no campo de ataque para receber as bolas. Como o Cauli jogava no Bahia? O Cauli estava jogando fazendo esta função que, por exemplo, o Rian Francisco fazia com o Zubeldia, por exemplo, em que ele tinha que ficar se matando, brigando com o zagueiro e não funcionava. E a gente sabia disso. O Rian Francisco tinha que ficar. Ele não tinha esse perfil, essa característica de ficar enfiado no meio do zagueiro, matando, brigando pela bola enquanto o time se ajustava. O Caleri funcionava bem fazendo isso, o André Silva tentava de alguma forma, e isso na época dos Beldia. Quando o Crespo chegou, vocês podem ver, o André Silva voltou a crescer o futebol dele, o Luciano cresceu o futebol dele, porque o Luciano passou até bem determinado uma função de segundo atacante, e o André Silva passou a ter uma função mais de centroavante especificamente ali, e ele tinha alguma mobilidade, apesar de não fazer o pivô tão bem. Isso cresceu o futebol dos jogadores de ataque do São Paulo naquele período porque o Zubeldia tinha uma outra característica de montar o time. Por que você está dando exemplo do Zubeldia? Porque quando você muda o jeito de jogar e a característica do jogador, mesmo que às vezes seja o mesmo time, os mesmos jogadores, você tem um downgrade de funcionamento no atleta. O Cauli falando com o São Paulo e as conversas que ele teve com o São Paulo, com o Crespo, etc., o Cauli não vai ser falso 9, gente. Ele não vai fazer essa função que ele está fazendo no Bahia. Por vezes, o Cauli tinha que vir aberto de fora para dentro, para fazer um movimento aberto pela ponta e centralizar depois, fazendo esse movimento de facão que acontecia muitas vezes, porque o Ceni pede esta mobilidade para os seus jogadores. No caso do Hernan Crespo, ele vai ter uma função muito bem delimitada, que é o que ele gosta de fazer. Ele pode fazer a função do Marcos Antônio, de vir de trás para frente, construindo a jogada entre os volantes, como ele pode jogar
como um segundo atacante, inclusive no lugar do Luciano, que pode ficar mais solto transitando no campo de ataque, sem ter que ficar entre a linha de zaga, que era uma das coisas que estava acontecendo no Bahia. O Rogério Ceni fez um esquema para ele poder se destacar e para ele poder dar certo, mas ele passou a ter um sistema em que ele dependia muito dos seus pontos e ele avançava muito com o seu time. Então, como ele tinha jogadores que vinham de trás conduzindo a bola, como o Jean Lucas, por exemplo, que foi uma das contratações mais caras que o Bahia fez e que tinha para fazer isso. Como o Everton Ribeiro era o jogador que tinha essa facilidade, essa não obrigatoriedade de ter que se matar pelo time todo. O Cauli passou a ter que se matar com relação ao time todo. Isso acabou quebrando um pouco aquele encanto do jogador que se destacou tanto em 2023 e fez tantos gols e assistências em 2024 nesse ano de 2025, porque mudou o jeito de jogar do Bahia, mudou a característica do time do Ceni e o time passou a ser diferente. Vocês podem ver, ano passado não tinha o Everaldo, por exemplo, que foi para o Fluminense. O próprio Everaldo, quando saiu do contexto do Bahia, foi para o Fluminense e não rendeu. Por quê? Porque o Everaldo, ele voltava para fazer a cobertura no time do Bahia e no Fluminense ele passou a ser um pivôzão lá na frente, tendo que fazer uma função de centroavância somente, puramente. Com o Ceni, tanto que ele voltou para o Bahia agora, ele tinha uma função de se deslocar mais. Então ele não era uma referência que ficava presa entre os zagueiros. Ele se deslocava mais e fazia essa tabela e fazia esse jogo. O Bahia passou a jogar tanto diferente que passou no início. O William José não era titular do Bahia e depois o Ceni se habituou, montou um time com mais jogadores jogando nas pontas e passou a utilizar mais o William José como centroavante. Não sei como o Everaldo vai ser e também pouco me importa. O fato é que o Bahia do sempre foi rotacionando e foi mudando ao longo do tempo o seu jeito de jogar. Isso não é elogio nem uma crítica. O Ceni sabe o que ele está fazendo no Bahia, os resultados dele estão vindo, mas ele moldou o time dele para um time que estava fazendo a função que ele queria. O Everton Ribeiro chegou em 2024 no Bahia, ele mudou o jeito do Cauli jogar, como ele jogava em 2023, quando ele foi um grande destaque. Ele continuou tendo bons números e bom desempenho em 2024, mas depois, com a chegada de novos atletas no Bahia, a coisa foi mudando completamente de figura, o cenário foi totalmente diferente e o Cauli perdeu um pouco de espaço. Eu, na minha opinião, acho que com o Crespo, o Cauli vindo tanto de trás, jogando mais recuado entre a linha de volantes, e jogando solto, vindo de trás para a armação, ou jogando propriamente numa função do Luciano no meio de campo, em que ele possa girar ali naquele meio, jogando por trás da linha de ataque, tabelando, chegando, aproveitando a chegada dos nossos meias, que é uma coisa muito forte que a gente faz, e dos laterais que emplacam muito a subida e construam o jogo ali naquela faixa central com movimentações, vocês veem. Marcos Antônio dá a bola, vem o Bobadilha, faz o pivô, devolve a bola, o Caleri faz a bola, recebe, o Luciano toca, aí vem o lateral, passa, faz uma triangulação e a gente recebe a bola de novo. Esse tipo de jogada que a gente não tinha um armador, porque o Oscar ele jogou, sei lá, 2 jogos com o Crespo e se machucou. A gente nem teve chance de ver direito o Oscar jogando assim nesse sistema do Crespo. E o Marcos Antônio passou a ser esse meia e a gente passou a improvisar outros jogadores, passou a tentar de várias formas construir jogadas diferentes e não tinha esse criador, essa pessoa que fazia, e o Marcos Antônio cresceu tanto. Ah, Zanqueta, você está dizendo que o Marcos Antônio vai perder espaço para o Cauli? Não. Ele vai somar contra adversários muito fechados. O Cauli pode jogar e o Marcos Antônio pode jogar também, vindo de trás, a gente ter um time que tem os dois dentro de campo para poder construir melhor. Em jogos em que a gente precise quebrar as linhas de marcação como é necessário, a gente pode ter ambos jogando ali. A gente pode ter o Lucas, a gente pode ter todo mundo. Quanto mais qualidade, melhor. Eu acredito que o Cauli vindo de trás e o Cauli, que finaliza bem, sabe chutar com as duas pernas, sabe infiltrar na área, pode jogar como um jogador ofensivo, ajudando nessa linha. O Lucas não vai aguentar todos os jogos. O Marcos Antônio precisa ter algum tipo de reposição. Se a gente falar, mas o Marcos Antônio é volante. Nesse sistema do Crespo, o próprio PVC fez uma análise bem interessante sobre isso, inclusive, recomendo vocês a verem. Ele explica que o Marcos Antônio ele passou a render mais no São Paulo porque ele deixou de ser um volante que marcava e tinha que distribuir a bola, distribuir o jogo, para ser um jogador que, livre
da linha de combate direto, ele passou a ser um jogador de construção de jogada vindo entre ou o Pablo Maia e o Bobadilha, ou entre outros jogadores que o São Paulo tem ali. E quando chegou o Danielzinho, que também rotaciona muito e puxa a atenção, o Danielzinho começa, pode fazer a infiltração, como pode fazer a cobertura. E aí o Marcos Antônio fica livre, fica solto. O PVC ainda comparou não o futebol, mas a forma de jogar e o tipo de posicionamento do Pirlo, que não era um jogador de força, de bruto, de pegada, etc., mas era um jogador que compunha o meio de campo, mas ao mesmo tempo era um armador entre as linhas de volante. Muito bem analisado pela PVC, uma análise incrível. O PVC, quando foca na parte de análise tática, ele é um fenômeno. O problema é que ele ultimamente ele vem se envolvendo muito no engajamento sou palmeirense, meu Palmeiras, etc. E aí andou numa fase meio clubista, na minha opinião. Mas o PVC, analista tático, o cara é espetacular. Eu sempre acompanhei o PVC já há muitos anos. Inclusive, meus primeiros textos e colunas, já falei isso inclusive para ele, foram muito inspirados no que o PVC fazia para a ESPN nos textos, e eu fazia especificamente para o São Paulo quando eu comecei escrevendo. Na ESPNet eu falava muito sobre história do São Paulo, sobre coisas de momento, né? Juntava fatos históricos com o momento do clube, lá desde 2005, e também fazia bastante análise tática, e era uma coluna que dava bastante acesso. Na época que a gente estava na ESPNet, foi assim que começou o embrião do blog do São Paulo. Beleza? Caule já chegou em São Paulo, vocês já sabem. Tá lá fazendo os trâmites burocráticos, exames médicos. A gente falou, será que ele já vai para o jogo contra a Ponte? Improvável. Hoje talvez seja até possível que a gente veja ele no campo treinando, tem alguma foto. Mas jogar mesmo efetivamente, eu acho que ele só vai estar disponível na outra semana no Campeonato Paulista, tá? Deixa eu ver aqui o que mais está na nossa lista. Destacar que o Lucas Ramon foi pouco falado nesses últimos dias, mas o Lucas Ramon entrou muito bem contra o Primavera e, cara, ele engoliu os jogadores do Grêmio no jogo de quarta-feira. O próprio Crespo, que é um cara mais comedido nas palavras, no jeito de falar, ele fez elogios efusivos ao Lucas Ramon, falando: acho que o São Paulo ganhou um grande jogador. Então, isso denota o tamanho da relevância, ou vamos chamar assim, o tamanho do desempenho ou do grau de desenvoltura que o Lucas Ramon teve, que, como a gente já tinha sinalizado antes, me parece que a gente vai ter na direita agora o mesmo que a gente tem com o Enzo do lado esquerdo. E num sistema de três zagueiros, isso é absolutamente fundamental. Vocês sabem disso. A gente carecia muito disso e o próprio Crespo falou, a gente precisava. Então, eu acho assim, o Mike é excelente jogador, é muito bom. O Crespo, inclusive, está gostando muito do Igor Felisberto, que vem treinando muito bem. Que isso abre um precedente, por exemplo, de uma saída do Cédric, a gente já falou sobre isso. Aí muita gente falou assim, eu li que o Cédric estava sendo consultado por clubes portugueses. Isso não é verdade, porque a janela portuguesa está fechada. Se o Cédric for sair, só no meio do ano. E ainda tem chão até lá. Então, muita calma quando vocês verem especulações que não fazem muito sentido, que agrada do ponto de vista, o cara fala assim, pô, legal, o Cedric pode ir embora. Mas não é verdade. A janela portuguesa está fechada. Então, ainda conheço pessoas que têm vínculos com o Estoril, etc. Eu ainda mostrei essas coisas assim, ó, estão falando aqui de vínculo de Estoril, daqui a pouco você pode ter o Cedric de volta, os caras, impossível, porque ninguém está falando sobre contratação de jogador nesse momento. Beleza? Seguindo em frente, fiz um resumo para vocês sobre as contratações, as nossas cinco, né? Resumindo aqui, o Coronel, que teve um cálculo renal, ficou fora, afastado, ficará de repouso e deve jogar ou ir para Campinas o Yang no gol. Depois, o Lucas Ramon, vamos por posição, né? Como se a gente estivesse montando taticamente. O Dória, zagueiro. Danielzinho, volante. E agora o Cauli, meia. A única função que o Crespo gostaria e que não contratamos especificamente nessa janela seria um ponta canhoto, ponta barra meia atacante canhoto, que ele queria. Desde que perdemos o Henrique Carmo, ele sente muito a ausência de um jogador ali que jogue com a perna esquerda daquele lado, puxando do meio da ponta para dentro. E ele queria, tanto que ele queria o Kevin Zeno,
Ele queria aquele outro jogador, Julian Fernandes, que também era do Grupo City, era do New York City, e acabou que não fechou com a gente. A gente fez 4 renovações até o momento e mais virão. A gente renovou com Tapia e Enzo Dias. É sempre bom lembrar isso, porque a gente esquece, mas a janela ela tem bastante coisa de movimentação, né? Tapia e Enzo Dias renovaram, o Luciano já assinou renovação e o Negruti assinou renovação. Zequeta, você não tinha dito que a negociação do Negruti estava travada? Pois é, só que o São Paulo também deu um deadline para o staff dele se posicionar. Eles se posicionaram, o Negruti realmente tinha uma oportunidade de jogar no Hellas Verona, informação do Marcelo Braga, de jogar na Itália. Só que o Hellas Verona é o último colocado, então muito provavelmente se o Negrutti fosse para lá, ele até teria uma oportunidade de chegar num clube da Série A italiana. Só que muito provavelmente o Hellas Verona vai cair de divisão e ele vai acontecer com ele uma coisa parecida que aconteceu com o Wellington, que chegou no Southampton, já no clube numa fase péssima, o clube caiu de divisão, está na Championship e nem sabe se vai subir. Então, é óbvio que é legal, você vai ganhar mais, você vai ter uma experiência europeia, é uma janela importante, é uma boa possibilidade, mas você também chegar num time que já vai cair de divisão e depois jogar uma Série B de um país e depois ter que galgar tudo de novo também não é um negócio tão simples. O Negrutti gosta do São Paulo, também está em fase de crescimento. O Crespo gosta dele, mas obviamente o Negrutti já mostrou até no jogo da Portuguesa que ele tem ainda deficiências e carências técnicas. Então também não adianta fazer milhares de exigências. O Negrutti está renovando até 2030, ou seja, ele tem tempo de desenvolver, maturar, criar uma casca, ou ser emprestado, ou ter oportunidade mesmo no São Paulo. E o São Paulo, ao mesmo tempo, mantém um bom menino ali, um jogador de grupo, um jogador interessante e que dá para compor o grupo. Ele foi importante em várias partidas, destaco aqui principalmente contra o Santos ano passado, que ele jogou o jogo que a gente perdeu de 1-0, mas ele foi bem, e contra o Fortaleza ele teve um papel muito bom, que a gente nem tinha jogadores, e ele jogou até como zagueiro improvisado e deu muito certo ali. São essas 4 renovações garantidas. O Sabino está a caminho, a renovação dele também. E aí o São Paulo entra numa outra fase de Yang. Aí a gente tem o Caleri, tem o Lucas, que também são outras renovações, que é aquilo que eu tinha dito para vocês lá atrás. O São Paulo estava abrindo mão de focar em contratar jogadores para poder colocar sua folha salarial em dia e, ao mesmo tempo, com a decisão do presidente Ari Massis, e, ao mesmo tempo, focar nas renovações de contratos de jogadores, que o São Paulo estava na iminência de perder, até para manter a estabilidade do time. O Rafinha está diretamente participando disso. A questão dos salários, vocês já sabem, a gente já vem falando isso. Desde antes do Massis assumir, eu já falava aqui para vocês, já tinha feito matérias do que o Massis faria caso ele assumisse. Ele já tinha muito bem definido um plano junto com a sua base de apoio. E eu já tinha passado para vocês em vídeo, tá aí no YouTube, não preciso dizer isso agora, é só você procurar e você vai ver, ou no blog do São Paulo, você vai ver lá que o plano dele era pacificação política, controle, corte de despesas e organização no futebol, inclusive na parte salarial dos jogadores e a parte de estabilização, dando mais oportunidade para a base e usando menos contratações. Aí volta aquela pergunta que toda hora alguém vem para mim. Mas, Anquieta, acabou a janela de São Paulo, a janela de São Paulo está fechada. Vou responder para vocês o que eu escutei diretamente depois que as pessoas estavam felizes da finalização da negociação do Cauli. É improvável que chegue um jogador para o São Paulo. Improvável, não impossível. E o que isso significa? Significa que a prioridade máxima que o Assis conversou com o Crespo era: tá bom, vamos envidar os esforços máximos para a contratação de um meia, que é o que você mais quer. Ao mesmo tempo, não vamos fazer esforços financeiros para a contratação de outros jogadores. Vamos tentar usar mais os meninos da base. O Crespo, como falei para vocês, ele ainda quer um canhoto para jogar no setor ofensivo. Vamos ver. Acho que neste momento é difícil que chegue, mas o fim de janela, como vocês sabem bem, e hoje é dia 14 de fevereiro, ele ainda tem pelo menos, 2 semanas e meia até o final de dia 3. Temos 14 mais 3 dias, são 17 dias que a gente tem, dá mais ou menos 2 semanas e mais alguns dias para fechar a janela deste primeiro semestre até a época de Copa do Mundo. Na janela de Copa do Mundo, Zaqueta, fecha a janela do ano? Também me perguntaram isso. Não, do ano, obviamente não, porque no meio do ano o São Paulo terá perdas.
como terá perdas, terá que fazer vendas também. Eu já disse para vocês, não se esqueçam, se você tem dúvida, assiste o nosso vídeo dos 120 milhões que o São Paulo está pegando, eu explico mais sobre a questão financeira. O São Paulo terá obrigatoriamente que fazer pelo menos 2 a 3 vendas. Talvez faça mais, dependendo de como o São Paulo vai vender jogadores. Mas o São Paulo terá que vender de 2 a 3 jogadores, inevitável. Com isso, algumas reposições possam e deverão ser necessárias. Aí é diferente. Uma coisa por vez, vamos viver também um bom momento e seguindo o fluxo. O Cauli chegou, dá mais opção. Temos o Pedro Ferreira, temos o TT, temos o Igor Felisberto, que também está indo muito bem. Temos o Nicolas, que também pode fazer meia. Temos o Nicolas, que faz lateral esquerda. Temos o Wendel, temos o Enzo Dias. Temos lá a zaga. Tem uma especulação do Ferrarese sobre uma questão de interesse do Santos. O Ferrarese se recebe consulta o tempo todo, principalmente porque ele foi muito bem no ano passado e ele é titular da seleção da Venezuela. E é um jogador que se destaca bastante, um jogador polivalente. Tem muita gente de olho. Eu não consegui, porque essa notícia é mais no final da noite, é, ter uma informação concreta sobre o interesse real do Santos. Consultas, elas têm, como eu falei para vocês, aos montes. Mas interesse concreto e real do Santos, a ponto de querer falar com o Rui para fazer proposta, eu não tive essa confirmação ainda. De repente, é um vídeo de amanhã, eu trago para vocês, mas fique aí já na cabeça que tem uma especulação nesse sentido. A boa notícia de ontem é o André Silva cada vez mais próximo do seu retorno. É um canhoto que também já foi ponta em Portugal. Ele não tem exatamente uma característica de ponta, mas é um jogador que sabe fazer o flanco. É um jogador que tem uma noção de chute, principalmente vindo de fora para dentro. É um jogador que não vai puxar a profundidade de ir até a linha de fundo para fazer a jogada, mas é um jogador que cobra bem aquele espaço, tem força física e finaliza bem de fora da área. E além de dar uma opção a mais, ele chegou a jogar até assim com o Zubeldia, foi muito bem, inclusive, quando jogou naquele jogo do Barcelona do Equador, que foi a estreia do Zubeldia, depois inexplicavelmente nunca mais jogou por ali, tá? É a outra opção. Desde que a gente perdeu o Ferreirão e o Henrique Carmo, nunca mais tivemos um canhoto cobrindo aquele espaço e aquela posição ali. Eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo de ontem, mas comento de novo aqui muito rápido. O São Paulo ganhou um processo que tinha do grupo DIS, que o São Paulo ganhou, acho que 137 mil reais. O pessoal falava assim, que isso nem é notícia. Eu vou explicar para você por quê. Porque o processo, ele era de 4 milhões de reais. E eu não sei se você sabe, mas toda vez que o São Paulo recebe um processo judicial, isso é normal em qualquer empresa. Você faz um provisionamento e deixa isso provisionado nas suas despesas, inclusive em balanço. Então, quando você tem uma queda de um processo, você tinha provisionado alguma coisa ali. Não quer dizer que seja 4 milhões de provisionamento, pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões, pode ser até os 4 milhões. Eu não sei dizer exatamente para vocês quanto era o provisionamento do São Paulo com relação a essa questão da DIS, mas o São Paulo ganhou, então algum provisionamento tinha. Vamos dizer que seja 1 milhão, 2 milhões, isso quer dizer que cai da provisionamento do balanço financeiro do São Paulo este valor que estava previsto. Além disso, o São Paulo não despendeu dinheiro, ainda ganhou 137 mil. Então é uma notícia duplamente boa, que você recebe uma merreca aí, 137 mil dentro do que é o São Paulo. Hoje cada centavo conta e cada dinheirinho vale muito. E o São Paulo deixa de ter esse provisionamento dentro do balanço, que é uma coisa muito interessante, muito importante para você entender nesse nosso contexto. Queria destacar para vocês aqui uma informação que eu tinha batido ao longo desses dias da semana, que foi com relação à questão da mídia, do pelotão de frente palmeirense está se manifestando na mídia com o mesmo discursinho que foi feito com o Abel Ferreira. Você fala, pô, Zanquete, você vai perder tempo com isso. Não vou perder tempo, porque isso é fundamental. Isso é uma das coisas que faz com que o Palmeiras tenha uma força na mídia e que gere uma massa de manobra grande, midiática, e que parece que não é orquestrado, não é combinado, mas vocês vão notar que nesses últimos dias isso começou a ganhar corpo. E quanto mais a gente, como São Paulino, percebe isso, e a gente também precisaria fazer alguma coisa nesse sentido, mais a gente conseguiria ter força de bastidor. Notem, o Bruno Vicari, na ESPN, começou com isso na quarta-feira. Na quinta, o Palmeiras jogou e o Abel Ferreira falou exatamente as mesmas palavras e mesmas frases que o Bruno Vicari falou na ESPN. Depois, na sequência, notem, por coincidência, o Massini falou isso
no G4. O PVC falou isso no UOL e a Alicia Klein também falou isso no UOL. Só tem palmeirense falando isso. Você não está vendo o Galvão Bueno falando, você não está vendo o Luiz Roberto falando, você não está vendo o Caio Ribeiro falando, o Júnior falando, você não está vendo o Casagrande falando isso, você não está vendo o Arnaldo Ribeiro, você não está vendo o Vessone, você não está vendo a Marília Ruiz, você não está vendo o Neto, você não está vendo o Miller, você não está vendo ninguém falando isso, ninguém, vai, estou puxando Renata Fã, ninguém falando isso, além da mídia palmeirense. A mídia palmeirense, são palmeirenses assumidos, são palmeirenses que sim, eles estão ali falando coisas e brigando por coisas do Palmeiras, e sim, o Palmeiras não tem razão nenhuma de reclamar, porque o Palmeiras sempre é beneficiado e ajudado pela arbitragem, sabe-se lá por quê, eu não vou fazer acusações aqui, mas que era muito esquisito, tão estranho, tão bizarro e tão assustador que todo mundo do Brasil falou: chega dessa merda. Todo jogo o Palmeiras é ajudado, todo jogo é um pênalti, todo jogo é uma inversão, ninguém marca mais nada, é um VAR em cima do outro. O que aconteceu foi o seguinte: não é que o Palmeiras não está tendo mais pênalti, o Palmeiras parou de ser ajudado. E os caras estavam acostumados a ter 3, 4, 5 anos de ajuda. Chega disso. Quando o Palmeiras não tinha esse bando de ajuda, o Palmeiras estava toda hora reclamando na internet, na mídia. Hoje o Palmeiras ficou um tempão sem reclamar de nada. Por que o Palmeiras ficou um tempão sem reclamar de nada? Porque o Palmeiras é de duas uma. Ou ele é ajudado, tá? Ou ele recebia uma ajuda sempre, e sempre tinha alguma coisa muito esquisita, e é tão indutivo isso, que você pode ver, como eu falei para vocês. Você assiste um jogo do Palmeiras, gente, o Vitor Roque, ele não disputa bola, ele cai no chão. Todo lance ele se joga no chão. Todo lance vem 10 caras do Palmeiras gritar e reclamar no mesmo lance. Todo lance eles pedem vermelho, amarelo, expulsão, pênalti, fazer essas coisas. Eles são orquestrados para fazer isso. E agora, como eles não estão tendo esse negócio, estão querendo trabalhar a mídia para fazer essa massa de manobra. Combata isso. Brigue contra isso no Twitter, na internet, não sei o quê. Ah, Zanqueta, não vou mudar nada. Muda, porque você não deixa que isso vire um uníssono, que isso vire um discurso, que isso vire uma verdade, porque é aquela história da mentira repetida mil vezes, uma mentira repetida mil vezes vira verdade. Não é que vira verdade, mas você fica ouvindo aquela coisa o tempo todo e o negócio passa a tomar um ar de realidade. E como o Palmeiras, ele na Federação Paulista, ele já tem essa benevolência, essa ajuda. Ele quer ter isso na CBF e não vem tendo mais, não permita que isso volte, porque quando todo mundo do Brasil acordou, o Palmeiras ser ajudado e tinha, sei lá, 15, 18 pontos ganhos com a ajuda de árbitro, com pênalti, com anulação, com VAR, não sei o que, VAR isso, aquilo, e isso parou, o Palmeiras parou só a perder tudo. O Palmeiras passou a perder tudo. E é isso que eles querem agora que retorne. E eles estão falando isso. Então note isso. Combata isso, porque se nós, mídias são paulinas, não fizermos isso, a Zanqueta, a gente não tem voz. Tem sim. Tem sim. Mesmo que seja para poder combater isso e não tomar, como eu falei, numa unanimidade nas redes sociais. Sempre combata esse tipo de coisa e fique atento, porque eles fazem isso nos programas de forma deliberada, eles injetam esse tipo de informação e ao contrário de todas essas outras mídias, a mídia São Paulina, ao invés de tentar buscar alguma coisa que beneficie o São Paulo, ou pelo menos blinde contra a crítica, o São Paulino ele tem uma postura de sempre criticar, de sempre brigar, sempre. O São Paulino ele tem uma cultura de deixa eu criticar o São Paulo para parecer que eu sou isentão. E é assim, você pode ver Caio, não tem São Paulino mais crítico que o Arnaldo Ribeiro, por exemplo, na mídia. Você vê o São Paulo, o Luiz Roberto, quando está narrando o jogo do São Paulo, ele pode ser qualquer coisa, menos São Paulino. E são caras que reconhecidamente são São Paulinos. Então, a gente tem que ficar ligado quanto a isso. O Leifert é São Paulino, ele mais desce o cacete no São Paulo que qualquer outro. Então, assim, vocês podem dar o exemplo que vocês quiserem, mas é sempre assim. O Vilani, que são os caras que você fala, pô, são São Paulinos. É só pancada no São Paulo. Então, fiquem ligados com isso, nesse aviso. Desejo para você um grande sábado. Eu passo mais informações do jogo contra a Ponte amanhã, no vídeo de amanhã, se Deus quiser. Estaremos aqui firmes e fortes, como sempre. Aproveitem o sábado com responsabilidade. Tamo junto, fiquem com Deus, amo São Paulo e fui! Bom carnaval!